Saudações, aqui é o Max Pita e eu vou trazer um tema um pouco difícil de se lidar, porque as pessoas se ferem muito quando isso acontece, que é o relacionamento de cristão com não cristãos. Para começar a falar sobre isso, eu tenho que falar primeiro para vocês o que é um cristão. Lembrando que esse vídeo ele já é direcionado tanto para cristãos quanto para não cristãos que passam por isso ou que podem vir a passar por isso. Então você tem que saber que um cristão é aquele que segue aos ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, ele acredita em Jesus e ele vai fazer aquilo que Jesus pede para que seja feito. Outra coisa que é necessário saber é que um cristão ele não vive mais na terra, ele vive no Senhor. Ou seja, ele é separado do mundo, pois para o mundo está morto e tem suas vidas escondidas em Deus. Se quiser mais saber sobre isso, está lá em Colossenses 3, do versículo 1 ao 5, e em várias outras passagens na Bíblia, também você consegue saber mais um pouquinho sobre isso. Ou seja, o cristão, ele acredita no Senhor, ele busca o Senhor para que o Senhor lhe conceda paz, que o Senhor lhe ajude a resolver seus problemas e então o Senhor está em primeiro lugar, tá? Então essa é a melhor definição para um cristão, né? Que se ele é um cristão de verdade, ele coloca o Senhor em primeiro lugar. E aí que os problemas começam, né? Então por que que é ruim esse relacionamento? O cristão acredita em coisas totalmente diferentes do não cristão, ou seja, a pessoa que não conhece a Cristo, a pessoa que não segue a Cristo, ela resolve os problemas delas de uma forma. E a pessoa que segue a Cristo resolve os seus problemas baseado em Cristo, buscando a Cristo. Então aí começa a ter os primeiros choques, né? Então, por exemplo, ah, começamos a ter um problema financeiro, né? E aí, uma pessoa que não acredita muito, que não tem fé, vai fazer? Ela vai pensar onde eu consigo empréstimo, onde eu consigo as coisas e tal. E o cristão, o que que ele vai fazer? Ele vai pensar, ó, tenho que buscar a Deus, então eu vou na igreja, eu vou orar, eu vou jejuar, né, e buscar do Senhor. E aí o que que acontece? O cristão ele tem ali algum toque, alguma coisa, ele sabe que as coisas acontecem no tempo do Senhor, e então o não cristão começa a dar aquele choque. Não, a gente precisa resolver agora, e não consegue esperar. E aí já começa então aquele desconforto, né? E isso em várias outras situações. Então o cristão e o não cristão, eles vão começar a ter esse choque, tá? Um com o outro em várias e várias situações. E aí começa, né, aqueles problemas se agravando e tal, e dá muito problema num relacionamento. Então isso é um dos fatores. O outro fator é que quase sempre, né, o relacionamento de um cristão com um não cristão, ou entre não cristãos, ele não é só namoro, ele vai partir ali para relações, tentar, né, partir para relações sexuais. E como sabemos aí, os cristãos eles se guardam, né, para ter esse tipo de carinho apenas após o casamento, né? Então, e isso, né, vai contra o orgulho do cristão, ele vai sendo pressionado, né? O não cristão ele não tem essa preocupação, né? E aí que estamos nós, ainda mais agora, né, no tempo que a gente está vivendo, onde a sexualidade ela aflora mais rápido, onde está tudo, quase tudo, né, é permitido, né? A gente está num tempo onde a liberdade é sempre colocada em primeiro lugar, né? E aí o cristão ele vive, né, de uma forma mais restrita, né? E o não cristão ele tenta ser livre. E aí começa então mais um, né, encontro aí de pensamentos entre eles. E isso pode começar a acarretar várias e várias problemas ali no casal, como a gente pode ver aí em vários casos que já aconteceram, né? Se você é cristão, conhece cristãos que passaram por isso, conhece também a amargura que já passaram. Então, vários relacionamentos se deterioram por conta disso. Depois que você começa, né? Vamos supor, você é um cristão e aí você está relacionando com um não cristão e aí começa você a dar chance, você começa a abrir mão mais de Deus,
né, para ficar com essa pessoa. Você a ama, você quer ficar perto dela. Então o que que acontece? Você coloca essa pessoa em primeiro lugar. Ou seja, o parceiro não pode ser colocado antes de Deus, né? Isso a gente vai ver que é uma das formas de idolatria. A gente coloca alguma coisa antes de Deus. Mas, na verdade, o que os ensinamentos nos ensinam, ali, os ensinamentos bíblicos, é que temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se eu acredito em Deus, primeiro eu tenho que buscar a Deus, né? E ali as outras coisas me são acrescentadas. Então, eu estou com um problema, Deus, essa coisa me é acrescentada. Eu estou com um problema com o meu cônjuge, Deus me ajuda com o meu cônjuge. Senhor, me ajuda com essa pessoa, né? E aí, né, a gente também tem que analisar, né, se a gente já é casado ou não, e eu vou falar mais sobre isso depois. Então tem que tomar bastante cuidado para não colocar, né, a pessoa que você está se relacionando acima de Deus, né? Não para não ter aquele conflito. E eu falei aqui alguns problemas que acontecem, né, quando um casal cristão e não cristão estão se relacionando, mas acontece vários outros tipos de coisas também, tá? Vamos passar aqui agora para então os benefícios, né? Então eu já sei que um cristão se relacionando com um não cristão é complicado, mas vamos pensar agora como é que um cristão se relaciona com um cristão, né? Então tem uma alegria ali quando um cristão ele está se relacionando com alguém que é preparado por Deus, né? Então ele buscou de Deus uma parceira, a parceira vai lhe ser acrescentada, né? Então ele pode confiar em Deus que aquela pessoa vai ser felicidade para a vida dele, né? Porque Deus não quer que a gente tenha uma vida ruim, não quer uma vida mais ou menos, Ele quer o melhor para a gente aqui na Terra. Então a gente tem que confiar. Então, quando a gente está se relacionando, né, com outro cristão, temos o prazer de liderar ou ser liderado segundo um coração voltado a Deus. Ou seja, tem um problema? Deus, e aí a gente vai orar, a gente vai buscar junto, né? Então os dois confiam e seguem o mesmo caminho. Tem alguém preocupado com o seu crescimento espiritual, né? Então, comecei a dar umas pedaladas para trás ali, comecei a desviar um pouquinho, a gente tem alguém para estar ali dando uma exortação, puxando um pouquinho a orelha, falando, ó, isso aí tá errado, ó, isso é pecado, não pode fazer não, né? Então, a gente tem aquele pessoa para segurar, né? Para a gente não deixar errado. Nós, como humanos, a gente somos muito suscetíveis ao erro, né? Então, a gente tem que ter essa ajuda, né? A gente já tem os pastores, né? A padres da Igreja Católica para estar ajudando a gente, mas se a gente tem um parceiro para estar ali auxiliando, como é que fala? Chamando, né, você mais para Deus, aí você tem um crescimento com o Senhor mais garantido, vamos dizer assim. Alguém que vai te encorajar, né, na palavra mesma luta. Ou seja, está resolvendo um problema, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor, né? E isso é importante, né? Aí evita aquele conflito que a gente tem, geralmente tem do não cristão com o cristão. A gente sabe que as coisas se resolvem com o tempo de Deus e não com o tempo do homem, né? Eu, por exemplo, já passei por muito isso, né? Então, eu queria as coisas agora, mas Deus me deu tempos depois. Então, isso é meio complexo, tá? E aqui eu trouxe alguns versículos para a gente saber como que é, né, a mulher e o homem. Começando então pela mulher, né, que ela enganosa é a sua beleza e vã a sua formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Para aqueles homens, né, que buscam muito a beleza, ou para a mulher que acha que tem que ser muito bela e tal, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A vaidade, ela às vezes pode ser enganosa e pode ser até vã, né? Não servir para nada. Mas a mulher que segue a Deus, que está colocando Deus em primeiro lugar, essa sim será louvada. Então isso fica aí elogiada, né? Em algumas Bíblias aí a gente vê algumas traduções. Então essa mulher realmente ela está num plano ali um pouco superior, vamos dizer assim. E aí, quanto aos homens, eu trouxe dois que já fica mais complicado, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também a Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, né? Então, para o homem é muito difícil amar. Então, ele ter que
fazer isso, ele tem que lembrar, né, que Cristo nos amou, né, e ele tem que fazer o mesmo por sua cônjuge ali. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Né? É básico, né? Se você gosta da sua mulher, você está tratando ela bem, é como se você estivesse tratando a si mesmo. Tem retorno, a mulher gosta, ela vai te trazer benefícios. Né? Então acredite nisso. E agora, aí eu quero terminar respondendo algumas perguntas que é muito frequente, que com certeza apareceriam aí nos comentários depois desse vídeo. Mas eu já quero deixar aqui, né? Então, se eu já estou me relacionando com um não cristão, né, o que que eu devo fazer? O que que eu devo fazer, né? Então, eu já estou namorando, estou noivado, né, com um não cristão e aí eu começo a querer me voltar para Deus, né? Então, eu sei que Deus tem que estar em primeiro lugar e aquela pessoa tá ali. Eu amo ela, eu gosto dela, o que que eu faço, né? Largo ela, fico com ela e tal. Então, o que que se deve fazer é o seguinte: a primeira coisa é você apresentar, né, a sua crença para essa pessoa. Você apresentar que Jesus veio para nos salvar, morreu na cruz, ressuscitou e que os seus ensinamentos devem ser seguidos por aqueles que nele creem, tá? E isso aí você apresentou para ela, beleza? Você mostra os benefícios de ser um cristão, né? Que você pode confiar no Senhor, que depois da morte será ressuscitado no último dia, terá sua salvação, né? Então, se seguir o plano de salvação direitinho, que inclusive tem um vídeo de plano de salvação aqui já no canal, né? Então já tem mais uma coisinha para estar estudando. E ali a pessoa ela vai então aos poucos tomando essa decisão e voltando para Cristo, e você pode ser que esse relacionamento dê certo se essa pessoa se abrir a isso. Inclusive, esse é um exemplo meu. Eu era um não cristão e eu comecei a me relacionar com uma cristã e essa cristã me mostrou o caminho e me virei cristão também e hoje somos dois cristãos se relacionando juntos, tá? Então, pode ser que dê certo. Agora, se a pessoa fecha o seu coração, e isso eu já vi, ela não quer saber de Cristo, e ela coloca, por exemplo, em empecilho. Se você voltar para a igreja, eu te largo. Se você fizer isso, eu te largo. Se você fizer isso, eu não sei o quê. Então ela começa a colocar muitas barreiras, e ela começa a te afastar e te afastar do Senhor. Então tem que tomar cuidado para não cair na idolatria, colocar essa pessoa acima de Deus, e também tem que tomar cuidado, né, para não se perder, né, e perder a salvação e se afastar ali nesse caso. Então, o que que eu faço, né? Devo ir contra a vontade do meu coração, né? Devo ir. Essa é a próxima pergunta, né? Essa pessoa, ela me faz bem. Eu acredito que eu posso levá-la para a igreja, independente do que ela está fazendo. Devo eu ir contra a vontade dela, né? E agora, né? O que que eu faço? Bem, e aí já cai um pouco para a próxima pergunta. E se eu não encontrar uma pessoa depois dessa, né? Eu amo muito ela. Então, é uma resposta difícil de dar, mas é a verdade. Temos que colocar Deus como prioridade em nossa vida. Isso é fato. Então, o que que eu vou fazer, né? Ah, Deus fica feliz quando a gente sacrifica uma coisa que a gente gosta muito por Ele. E se a gente, então o que que temos que fazer? Infelizmente, nós temos que abrir mão desse relacionamento, né? Temos que chegar e colocar aquele ponto final. Se a gente se preocupa em seguir a Deus, temos que fazer isso, né? Então, se você é um cristão que está passando por isso, né, tem que começar a pensar sobre isso, né? O que é mais importante para você. E se você é um não cristão que está fazendo isso, né, com o seu cônjuge que é cristão, né, você tem que se colocar no lugar, né, pensar no que é melhor para ele, vamos dizer assim. Então tem que tomar bastante cuidado. E aí é o que entra, e se eu não conseguir encontrar uma outra pessoa, né? Então, terminei agora. Será que Deus vai me conceder? E é aquilo que eu falei agora mesmo. Deus não quer que a gente viva uma vida mais ou menos, Ele quer o melhor pra gente. Então a gente tem que confiar, né? Que na hora certa, Deus vai nos dar a pessoa certa. Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Para ficar bem bacana aí, para vocês entenderem.
Espero ter respondido essas 3 perguntas, que elas são bem, bem difíceis de responder. Agora, uma um pouco mais difícil ainda, né? E se eu já sou casado com um não cristão? O que que acontece? Eu já sou casado, essa pessoa ela está me atrapalhando, ela não está deixando eu colocar Deus em primeiro lugar, não está deixando eu congregar em alguma igreja, não está deixando eu buscar a Deus, né? O que que eu vou fazer? Então, na Bíblia é bem claro, se você está casado, né, e seu cônjuge quer permanecer casado, você tem que se continuar casado. Você tem que lutar por esse casamento. Mas também está claro que você não pode colocar a sua esposa ou o seu marido em primeiro lugar. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que orar, pedir sabedoria ao Senhor, né, para estar resolvendo problemas e também, né, para estar amolecendo o coração do seu cônjuge, para estar mostrando o caminho e, né, para estar ali tentando, né, sempre mostrar ali as boas coisas da que está em Cristo e também, né, buscar meios de buscar ao Senhor. Então, por exemplo, meu cônjuge, eu tô casado com ela e ela fala, ó, se você for para a igreja, né, eu vou ficar triste e tal, e não sei o quê. Então, você tem que arrumar algumas coisas, por exemplo, eu vou para a igreja, minha esposa ficou triste, ela não quer que eu vá e tal, né? Ela queria ter ido no cinema, não sei, né? Alguma coisa, sim, a gente podia ter ido numa festa, né? E você colocou Deus em primeiro lugar. Você deixou a sua esposa, você não foi no cinema com ela, ela vai ficar triste com certeza, e você foi na igreja, né? E aí você ora, você se enche, fica feliz na igreja, beleza. Chega em casa, tá aquela pessoa triste lá, né? Então, você tem que começar a trazer essa pessoa, a felicidade que você sente na igreja tem que resplandecer em você para atingir ela, né? Deus fala, temos que ser luz no mundo, né? Então você tem que ser luz na vida dessa pessoa. Você tem que mostrar para ela que Deus faz algo por você, né? E você só vai conseguir mostrar para a pessoa que está do seu lado que Deus te ajuda, que Deus está ali, né, cuidando de você e dela também, né? Ou dele. Você só vai conseguir isso se você estiver andando com Deus, né? Então, às vezes, mesmo casado, você vai ter que fazer, né, criar esse pequeno conflito, né, de interesses, buscando a Deus primeiro, né, para poder se encher, né, ali da glória do Senhor, para então começar a mostrar o caminho. Se você está ali errado e só vai de palavras, por exemplo, não vamos à igreja esse domingo à noite, vamos no cinema. Mas aí você fica, ó, se a gente tivesse ido na igreja, ia acontecer isso e isso. Ela não quer saber disso. O seu cônjuge não quer saber, tá? Então você tem, né, que se impor ali, mostrar a importância que é isso. Por exemplo, domingo, geralmente nas mulheres isso é mais difícil, né? Então, como o homem ele tem uma autoridade ali maior no relacionamento, às vezes o homem não quer deixar, você não vai na igreja e pronto, né? Então fica complicado. Então o que você tem que fazer é buscar, né, a Deus nos momentos que você pode, né? Então não tem igreja só no domingo, né? Então você pode estar buscando aí conselhos, você pode pedir, né, visitas na sua casa, né, ensinamentos e trazer pessoas para sua casa relacionadas a Deus e sempre ir buscando meios e meios e meios e meios de estar buscando ao Senhor, de estar se enchendo, de estar orando, jejuando para o seu relacionamento dar certo, tá? Então, eu amassei muito barro aqui sobre isso e espero ter respondido perguntas de vocês. Se tiver alguma pergunta a mais sobre esse caso, não esquece de comentar, tá? Se quiser alguma coisa mais particular, me procura aí, manda mensagem nas redes sociais, tá? Se você não quiser se expor, não tenha medo. E também, né, agradeço por ter visto esse vídeo até aqui, se te ajudou, ou se pensa que pode ajudar alguma pessoa, compartilhe, envie para alguém também. Em relação a doações, o canal está aberto a doações, está no link da descrição. Se você está vendo pelo Facebook, basta clicar aí na página, Deus revela o primeiro tópico, né, a primeira postagem lá do Facebook é para doações. Todo o dinheiro que entra doado, eu vou ali estar impulsionando esses vídeos em redes sociais para que mais pessoas possam conhecê-los.
tá? Eu faço esses vídeos não com o intuito de ficar rico, tá? Então, para o pessoal estar sabendo, e sim para levar a palavra ao mundo, tá? Então, é um projeto inicial, espero que tenham gostado. Esse tema aqui em específico, ele me veio no coração porque uma pessoa está passando por uma coisa similar, então esse é um presente que eu deixo para ele. E espero ter respondido tanto as perguntas dele e de outras pessoas que podem ter assistido também. Um abraço e que todos possam encontrar a paz.